Ai, Sadovski, pelo amor de Deus, né? A gente está em 2020, no YouTube, no meio de uma pandemia. Não tem como o Comitê Revolucionário Ultrajovem invadir a nossa programação. Mas não é isso que eles faziam lá no SBT? Um monte de criança entrava no sinal da TV e passava desenho animado no meio da tarde. Você sabe que é caô, né? Que era tudo encenação. Eu meio que sei que era encenação, mas eles devem ter aprendido alguma coisa sobre hackear sinal de verdade. Pelo menos é o que eu acho, né? Minha única preocupação é eles não gostarem do que a gente está fazendo aqui, né, do resultado de hoje, e colocar no lugar, sei lá, Massupilani. Tá bom, ó, eu só vou te ignorar e começar o programa, tá? Oi, eu sou Lívia Brandão, editora de Splash. Eu sou Roberto Sadovski, colunista de Splash. E esse é o Oi Sumido, em que a gente reúne uma galera que marcou época para relembrar dos bons e velhos tempos da nossa cultura pop. O episódio de hoje é com os ultrajovens da TV Cruz, talvez o programa infantil com menos cara de programa infantil da televisão brasileira e com as crianças mais inteligentes. Dá o play, macaco! E para dar início ao nosso papo, nós vamos receber primeiro os irmãos que conseguiram a façanha de invadir o sinal do SBT quando crianças, lá em 97. Cheguem mais Diego Ramiro, o Caju, e Leonardo Monteiro, o Chiclé. Fala, pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Olá, tudo e bom? Aí, como é que vocês estão? Bem-vindos ao Oi Sumido. Começando com esse papo de invadir o SBT, eu queria perguntar sobre o tom da TV Cruz, né? Vocês eram o Comitê Revolucionário Ultrajovem e a ideia era acabar com a chatice dos adultos, né? Que é uma ideia que hoje a gente consegue apoiar com muito mais clareza, né? Um sentimento que toda criança, obviamente, já teve. Mas o programa tinha essa cara de ataque da molecada na ativa, que é uma ideia bem diferente dos programas infantis da época. Então, o que vocês lembram da criação e do início do programa? Assim, acho que o programa, por ter essa postura, né, essa linguagem, eu lembro muito de realmente, com o próprio texto, lendo o texto, eu passava a familiarizar com a situação. Então, eu sabia que eu estava realmente passando por algumas situações dentro de casa. Então, e o mais engraçado é que agora eu tenho um filho, meu filho está com 3 anos, esses dias, ele já está com o cabelo gigante, esses dias eu falei assim, filho, vamos cortar o cabelo. Ele, não. Eu falei, filho, mas vamos cortar, eu passei uma semana tentando assim, vamos cortar o cabelo. E aí eu lembrei que teve um programa que era exatamente disso, dos pais querendo cortar o cabelo dos ultrajovens, e a gente defendia o direito, que o ultrajovem tinha o direito de escolher o tipo de corte de cabelo e não sei o quê. Aí quando caiu essa ficha, ele vai ver o bicho, como é que tá cabeludo agora. E eu não tenho o que fazer, cara, não vou... De vez em quando eu mando, papai vai cortar o cabelo, vamos? Ele, não. Então, é muito legal isso, né? A origem do termo ultrajovem, cara, é uma história magnífica. Não sei como é que realmente quem que foi, se foi o Carlos, se foi com a Ana, sei lá quem que foi que criou, mas é de um conto do Carlos Drummond, justamente do poder que o filho tem sobre o pai, né? De conseguir convencer, vamos dizer assim, ele tem o direito dele de fazer o que ele quer. Então, o conto que deu origem à palavra, o termo ultrajovem, chama o poder ultrajovem, é sensacional, é muito bom. E claro, na época eu não tinha noção. O Dia era um pouco mais velho, já tinha seus 13, 14. Eu tinha 10 anos, assim, parecia muito real o que a gente fazia, o que a gente falava. Parecia ser muito justo eu defender, né, uma criança, no caso, ultrajovem, poder cortar o cabelo. E poder, sabe, se divertir, poder ter o seu espaço, e poder... Então, mais do que a gente acabar com a chatice dos adultos, na verdade, a gente queria a nossa felicidade, né? A gente queria trazer os nossos momentos que a gente gostava de fazer. Então, óbvio que na época eu não enxergava como, a gente está sendo político aqui, a gente está querendo fazer uma revolução, a gente é um comitê. Eu sabia o que era isso, cara. Eu li o roteiro, realmente fazia muito sentido para mim, era muito legal, muito divertido e a gente saía falando. Eu só fui entender o impacto, né? Tipo, muitos anos depois mesmo. É verdade. É isso, assim. E ajudou, pelo menos para mim, eu acredito para o Léo também, eu conheço o Léo muito bem, a personalidade dele. Eu acho que o programa ajudou a gente a criar uma certa personalidade de questionar as coisas, de não aceitar estar dentro da caixa, né? E foi muito legal para mim, pelo menos, acho que para todo mundo que participou do programa, e eu vejo muito essa relação com os fãs. Eles acho que curtiram muito o programa e a relação é muito forte, por causa disso mesmo, porque a gente deu ali um direito para eles, né? A gente deu controle remoto para eles. Eles tinham o direito de controlar o conteúdo que estavam querendo assistir.
Então, olha que antenado que era a TV Cruz, né? Hoje tem o Netflix ali, tem outros canais que você controla o seu conteúdo, né? E era mais ou menos esse conceito, você dá o direito do ultrajovem escolher o que quer assistir ali, que era a TV Cruz, no caso. Realmente o programa ele trouxe, né, essa revolução para os ultrajovens, essa mudança. E na época eu lembro que era nós três, né? Era eu, o Di e o Kaique, e uma revolução bem grande que aconteceu até mesmo no próprio programa foi a chegada da Ju, né? Da Maluca. Inclusive, vem aqui, meu amor! Estamos aqui um do lado do outro, aguentando filme nessa quarentena. Cara, fala pra nós, Ju, como é que foi sua entrada? Foi triunfal. Ela desceu pra Claraboia. Eu nem sabia o que era uma Claraboia. Aí eu li no roteiro lá, Claraboia. Falei, o que é isso? Era o teto ali do sótão abandonado. E ela desceu de paraquedas. Malandro, tipo, uma criança descendo de ultra jovem, descendo de paraquedas pra cá. Foi sensacional. Você tá querendo tirar o trabalho deles, é isso, né? Pra já me entrevistar. Não, então só... Como é que foi isso aqui? Eu já sei a história também, já contou várias vezes. Foi muito legal. Oi, gente! Oi, Di! Olá! Foi muito legal. A real é que, tipo, a revolução já estava formada, né? Tava faltando igualdade. Quando perguntam da Maluca, às vezes, de feminismo e tal, eu falo, a Maluca não era tão feminista assim. É claro que ela era. A maior questão dela era exatamente ter os mesmos direitos que os meninos tinham no Cruz. E já que o Cruz foi uma coisa inventada por eles, e eles eram tão pra frentex e tão... Justos, revolucionários. Revolucionários, sim. Então, era meio incoerente não ter uma menina lá para representar, né? Então, a Maluca entrou já com esse papel e, além de tudo, ela era maluca. Então, era uma mistura de menina com drag queen, com... Enfim, teve uma representatividade maravilhosa. Mudou totalmente a cor do programa, principalmente, tipo, ficou muito mais colorido. Então, deu uma cara, tipo, muito mais viva, assim. A gente, obviamente, estava lá. Claro que a ideia no programa, quem criou, já era trazer, né, a menina Sim. desde o começo. Mas a gente foi depois de uns 7 meses, se não me engano, né? Foi, eu entrei em agosto. Acho que vocês começaram... 7, 8 meses. E foi muito rápido, né? Tipo, a gente nem sentiu quando viu, já tava lá e foi muito E bacana. o mais engraçado é que a Maluca entrou como teste, na real. Eu não fui contratada logo de cara. Então, eles fizeram um teste comigo. Então, eu ganhava a diária. Oi, né? É mesmo? Vocês não sabiam disso? Tô sabendo disso agora. Fiquei uns 2 meses ganhando a diária, não era contratada, até eles falarem, não, agora a gente vai te contratar. E agora você é do elenco. Tanto que eu não participava nem da abertura, não tinha meu nome. Era só nos créditos finais. Não sabia, não, pois é. Ainda bem que deu certo, né, Maluca? Lógico, arrebentou. E, Jussara, me conta, como é que foi pegar o bonde andando, né? Porque já estava todo mundo gravando, todo mundo junto, e você literalmente caiu de paraquedas. Não só em cena, como também nas gravações. Literalmente. Bom, para ser bem real, eu não assisti ao Cruz. Quê? Pois é. Isso eu tô sabendo agora só. O negócio aqui tá revelando só as coisas. Meu Deus! Como assim você fala isso agora? Então, gente, é que assim, eu já trabalhava, eu já fazia dublagem. Então, eu já trabalhava bastante. Então, o horário do Cruz, que era final da tarde, eu estava trabalhando. Ou voltando para São Roque, que era onde eu morava, né? Enfim, então eu não tinha tempo para assistir. Então, eu sou fui pesquisar sobre o Cruz quando eu fui fazer o teste. Mas como você pesquisou? Não tinha Google, né? Então, fui assistir, fui perguntar para minha irmã, fui perguntar para vizinho e como é que é e tal. Aí eu lembro de ver umas vinhetas do Cruz e achar muito interessante, achar tudo muito divertido. Eu lembro que, na mesma época, estreou Chiquititas, e eu estava fazendo teste para Chiquititas também. Então, quando eu vi as vinhetas do Cruz, eu falei, acho que é mais legal. Isso parece ser mais interessante. Mais divertido. Então, foi meio isso. Eu entrei com o bonde andando, os meninos já tinham um entrosamento grande, tanto que o meu último teste foi com eles, e para ver isso mesmo, entrosamento e tudo mais. Para mim foi difícil porque foi o primeiro grande trabalho, então eu acho que como, né, experiência, primeira vez, assim, então para vocês provavelmente também foi algo parecido, mas eu não conhecia muito, então foi aquela coisa de tipo não ficar olhando e me imaginando lá, foi uma coisa muito normal. Da hora. Tirando a parte de você não assistir, né? Tirando essa parte é mancada, mas... Com o tempo, a TV Cruz foi ganhando mais personagens, né? Como a Pipoca e o Rico, que também são lembrados até hoje com muito carinho. Então, podem se juntar a nós, Daniele Lima e Murilo. Olá! E aí, gente?
Olha lá, vocês conseguiram juntar essa galera, é tão difícil isso. Ai, que saudade! Saudade de todo mundo, hein? Há quanto tempo que vocês não se veem, assim, sei lá, pessoalmente? Todo mundo? Depende, todo mundo? Todo mundo. Todo mundo. Todos juntos a gente precisa fazer contas aqui, porque faz tempo. Eu acho que mais faz- de 15 anos, eu acho. 20. O Murilo falou na live dele ontem, 20 anos. 20 anos. 20? Por aí. Nossa. O Léo me Então, não foi em entregando. 2000? Mais ou menos? 2001? Não, 2001 foi quando eu saí do programa, né? Mas a gente teve uma reunião depois. E a reunião que teve depois? Eu não lembro disso. A Claudinha, a produtora, uma vez organizou uma reunião. Eu não fui, Murilo. Eu não O Léo fui. não foi. Desculpa, cara, eu não sabia que você não tinha sido chamado. Não, mentira, tinha uma galera. Eu lembro que tinha um pessoal, eu não vou lembrar se estava todo mundo, mas foi uma reunião bacana, mas assim, a gente está devendo muito, isso faz muitos anos, assim. O Diego eu encontrei sem querer outro dia, assim, totalmente sem querer, a gente estava no mesmo bar e a gente se trombou e foi legal demais, assim. Mas Pode Léo, crer. Dani, cara, faz morrendo de saudade. Bom, o Léo e a Ju eu vejo todo ano. A gente se encontra bastante. Sempre que eu tô de volta no Brasil. Eles se veem mais ainda, né? Mas eu sempre que tô de novo no Brasil, eu vou lá me enfiar naquele meinho ali que eu queria estar agora e não tô. Deixa eu perguntar uma coisa O aqui. Diego nunca mais vi na minha vida. Nunca mais vi. Léo, vira e mexe, eu vejo, Léo. A gente já foi, assim, só para contar, eu e o Léo, a gente já foi sócio de alguns projetos, então a gente se encontra bastante. Realmente, o restante, faz tempo que eu não vejo. A Ju, um dia eu encontrei na rua, lembra, Ju? Sem querer. Eu falei, Ju! Então foi um encontro assim, mas foi muito legal essa proposta de vocês de juntar a galera. Foi um desafio grande, viu? Parabéns para vocês aí. Valeu. Deixa eu perguntar uma coisa para a Dani e para o Murilo. Vocês chegaram, o programa de fato já estava caminhando. Como é que foi se adaptar nessa máquina que já estava andando? Os personagens tinham a ver com vocês? Vocês só atuavam mesmo? Tinha muito espaço para improvisar? Como que era o trabalho de fato? O Cruz já era gigante quando eu entrei, né? Já tinha uma proporção muito grande. Eu, inclusive, era fã do Cruz. Assistia... Aí, ó. Aí, tá também, vendo? Eu também. Tá vendo? Aí, Eu não queria ser o cara da intriga, mas ainda bem que a Dani falou, porque eu também assistia. Eu também aí, adorava o Cruz. rapaz, aí, tá vendo? A hora que eu fiquei sabendo que era teste fã. com o Cruz, eu fiquei numa alegria. Sim, eu já era fã do Cruz e eu estava começando na carreira, né, de atriz. Estava fazendo teste, estava fazendo comercial só. Então, o Cruz foi o meu primeiro trabalho. E o Cruz foi intenso, foi 1 ano de teste para eu conseguir entrar no Cruz. E eu lembro que conhecer eles, para mim, foi uma coisa meio, tipo, meu Deus, me belisca. Isso aqui é um sonho. Meu Deus, o que está acontecendo? E depois disso, a Pipoca era muito eu no início. A personalidade dela, desastrada, faladeira, fala sem pensar, inocente, era eu escrita. Então, assim, eu atuava, decorava o texto, mas era muito quem eu era mesmo, né? Esse meu lado curioso, porque a entrada da Pipoca foi exatamente uma curiosa entrona que entrou e falou, agora eu vou ficar aqui e acabou. Foi exatamente como eu me senti. Tipo, eu entrei no meio de uma turma que já se conheciam, já eram amigos, e eu falei, olha, so sorry, desculpa, vocês vão ter que me engolir. Tipo isso, eu acho que eu e ela tivemos a mesma entrada no programa. E depois, claro, começou a se distanciar um pouco, né? Porque eu, como Daniele, desenvolvi para um lado e a Pipoca desenvolveu para outro. Foi, acho que ali que eu aprendi realmente como atuar, como distanciar o personagem de mim. Mas no início, para mim, era uma grande brincadeira. Era um grande desafio, mais do que uma brincadeira. Porque era assim, eu vou conseguir e eu vou provar que eu mereço estar aqui e eu vou ficar aqui. Tinha uma pressão, porque do mesmo jeito, eles não me deram certeza de que eu ficaria no Cruz, né? Mesmo depois de ter passado por esse 1 ano de testes, eu ainda era um teste. Porque tinha que ver se o público ia me aceitar, se o público não ia me aceitar. E realmente tinha uma divisão muito grande com a Pipoca. Tinha gente que me odiava muito e tinha gente que me amava muito.
porque eu era pentelinha, eu entrei lá, eu tinha 9 anos, então eu era a chata do programa. Você era super ultra jovem na época. Super ultra jovem, eu era verdade. super ultra jovem. Então eu era pentelinha, então ainda fiquei nessa, e cada ano para mim era um tipo, será que eu fico? Será que eu ainda vou ficar? Será que eles ainda vão me querer? E eu fui ficando. Eu falei, ok, tô aqui, fiquei. Foi isso. Murilo, me fala como é que foi contigo. Um tempo depois da pipoca entrou o Rico, e é parecido, assim, porque eu também assistia ao programa, achava o máximo, achava muito legal. Já conheci o Diego, então obviamente, já acompanhava, porque estava acompanhando, além de tudo, um amigo ali, um cara que eu tinha um baita de um respeito, e achava o Cruz o máximo, cara, achava o máximo. E eu estava em outro programa, até 98 ali, era o Vila Esperança, que era um programa do Gerson de Abreu, lá, que era pela Record, né? E aí esse programa acabou e já estavam rolando os testes para um novo personagem, que depois eu descobri que era o Rico. E aí eu fui convidado para participar. Se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, mas se eu não me engano foi a mãe do Diego, inclusive, que comentou com a galera lá, tem um menino que eu conheço, tal, que valeria fazer um teste. E eu fui fazer o teste com eles e, super funcionou, assim. Talvez até porque eu já tinha alguma amizade com o Diego, eu já conhecia, eu fiquei mais à vontade também. E o Léo e a Ju, uns anjos, gente boa pra caramba, receberam super bem. A Dani, se eu não me engano, quando eu fiz o teste, a Dani já estava no rolê também, já estava ali. Não, a gente fez alguns testes juntos. Chegamos a fazer juntos, uma parte, né? uma etapa, a gente estava junto nos testes. Eu lembro muito de um teste que eu não sei exatamente se foi o último, mas eu lembro que foi um teste que botaram a gente para interagir mesmo, assim, para sentir o clima. Aquilo que o Léo falou que aconteceu com eles lá no começo, aconteceu com a gente também, eles queriam sentir a química da galera e tal. E eu lembro que foi demais, assim, foi super divertido. Um negócio que eu estava tensíssimo, apreensivíssimo, uma criança de 13 anos que não conseguia dormir, mas que no final foi um grande barato e deu tudo certo, a gente entrou. E é o que a Dani falou, né? A questão de aceitação de público também, né? A gente está falando de um programa que era super consolidado, que já tinha aquele elenco que todo mundo era apaixonado com seus fã-clubes. O Diego era o ídolo de 9 de 10 das minhas amigas. Claro, rolos de carta. Era o Diego, cara. Diego, rolos de carta. Era com impressionante. Beijo de malandro, eu não acreditava naquilo. Eram muitos rolos de carta. Toda menina tinha um crush no Diego. As meninas beijando, eu não acredito até hoje que alguém beijou o papel. Não é possível, cara, não é possível. E pra mim, nenhum. Zero. E você fala, pô, você faz o Cruz, pô, que legal. Mas e o Caju? Mas né? e o Caju? Era menina, cara. Você fala, a minha pergunta na escola era sempre, mas o Caju é gatinho mesmo? Era isso, na caída. Eu respondia que era, mas desculpa, só uma observação. Falou do macaco, eu mandei mensagem pro Kaique aqui. Ele mandou um vídeo, tá chovendo aqui em São Paulo, tá caindo o céu. Ele mandou um vídeo, enchente, enxurradona. Eu ia mandar o link para ele também, ele ia entrar aqui de surpresa, eu não avisei ninguém, ele ia entrar, mas daí... A gente está falando desse lance da repercussão do programa na época, e eu queria saber como é que foi isso, porque a TV Cruz fez sucesso no SBT. Como é que isso influenciou a vida de vocês fora da câmera? Vocês eram parados na rua? Como é que era no colégio? Como é que era vocês, crianças, lidar com essa atenção que o programa trouxe? Por incrível que pareça... Eu não sei, talvez o Léo estava nessa gravação também, que era um time do Cruz, assim, mas eu só fui ter essa sensação de sucesso mesmo, e ficar meio impactado com isso, quando a gente foi fazer uma gravação, se eu não me engano, no zoológico, e aí estava tendo excursão de crianças e tudo mais, o zoológico cheio de criança, né, cheio de ultrajovem, e a gente teve que sair escoltado mesmo pela equipe de segurança lá. E aí foi a primeira vez que eu tive essa sensação. Falei, gente, é tudo isso, né? As pessoas realmente gostam muito do programa. Então, acho que quando eu tive um contato com isso, que eu fiquei meio nessa... Opa, peraí, o negócio é grande. A sensação que eu tenho é que, por estar familiarizado com o conteúdo do programa e falar as coisas que eles queriam, a gente estava muito próximo ali do fã, né? Então, claro, tinha uma coisa, eles estão na televisão, mas quando a gente encontrava, era um carinho tão grande que eu, pelo menos, eu sentia aquele carinho ao invés de falar, né, sou uma estrela, sou não sei o quê. Óbvio que muda na nossa cabeça o nosso processo, a nossa semana mesmo, né? Então, eu, pelo menos, e todos que participaram do programa, a gente cresceu, né, com o programa, com o Cruz. Então, teve um período da minha vida, realmente, que eu vou dizer assim,
não é que eu não tive infância, mas a minha infância foi diferente de outras crianças, né? A gente tinha responsabilidade, a gente tinha que ir para a escola de manhã, almoçava e depois à tarde estava, né, gravando, trabalhando. Então, se eu falar que foi uma vida normal, eu estou mentindo porque tinha um cronograma e tinha responsabilidade muito além da nossa idade. Mas essa coisa da fama, assim, nunca chegou a afetar ninguém do Cruz, eu percebia isso, não era só eu, acho que eles vão falar isso também, porque, não sei, acho que é realmente pela temática do programa, era uma coisa tão anárquica, tão normal, tão falando o que a gente precisava, que tinha uma unicidade entre fãs e a gente muito grande, assim. Bom, concordo 100% com o Di nesse lance. Tinha o fator que o Di comentou de a gente trabalhar, né? Então, você ficava metade do tempo na escola. E como funciona na escola? No começo, as pessoas, né, o programa surgiu, começou a bombar, as pessoas vão, nossa, você é o que faz lá. Só que quando alguém te conhece e sabe, te chama pelo seu nome, né, pessoal, cara, isso aí não dura muito tempo. Então, seus amigos de escola vão ser seus amigos meus de escola. Igual seria... É bem parecido, claro, né? Tem o lance da fama, mas acaba muito rápido. E como depois dali eu ia trabalhar, então eu não tive tantas outras oportunidades para ficar vivendo a minha vida. Eu não tinha tantas outras vidas. Era a minha escola, que as pessoas já me conheciam, e aí não iam ficar me reconhecendo, que já me conheciam, e ia trabalhar. E, eventualmente, a gente fazia muitos eventos. Eu lembro esse que o Di falou do zoológico, eu não lembro, mas eu lembro de um do McDonald's, da Rebouças aqui, que a gente foi fazendo. Era uma tarde de autógrafo do McDonald's. E malandro, a gente teve que sair correndo, tipo, pro estacionamento e não sei o quê. Mas, cara, na época eu nem associei com nada, não tive choque nenhum. Eu falei, da hora, correria, bora. Tá. Mas em relação a assédio das pessoas, na vida pessoal mesmo, eu acho que eu mesmo senti pouco. Vou pegar a rabeira aqui. Como o Di disse, eu fiquei no Cruz dos meus 12 aos meus 18 anos. Então, eu passei pré-adolescência e adolescência lá no Cruz. Então... é aquela coisa meio síndrome Miley Cyrus. Tinha uma época minha que eu queria muito sair, que eu queria sair com os meus amigos, que eu queria ir na boate, e era uma coisa mais difícil, até porque todo mundo me conhecia, então me colocava numa posição de estrela da Disney mesmo, de tipo, acaba até entendendo da minha forma como essas meninas passam por esse processo também, sendo uma coisa enorme, mundial e tudo mais. Mas, sim, teve essa época que eu queria sair, queria fumar um cigarro, queria beber, já tinha meus 18 anos. E, não, eu tinha uma imagem que o Cruz, que eu me dediquei, então que também não era uma coisa tão simples assim de só falar, eu faço o que eu quero e pronto. Não, as pessoas estavam esperando mais da gente. Então acho que tem esse ponto também da gente saber o que as pessoas também estavam esperando da gente como pessoa também. Eu lembro que saindo da infância para pré-adolescência e para adolescência, você quer começar a experimentar, a sair, né? A gente tinha na época o ficar, e eu nunca sabia se as pessoas queriam ficar comigo porque gostavam de mim ou porque queriam falar que ficaram com a pipoca. Então, eu lembro que eu me coloquei sozinha, eu mesma, numa redoma, não numa redoma de diva, numa redoma do tipo, tenho que me proteger porque eu não sei como me portar por causa disso. Uma coisa que eu sempre pergunto nos Oi Sumidos é histórias de bastidores, tretas, coisas engraçadas, quem quebrou o cenário, quem brigou com quem... Isso aí... Cara, de difícil verdade. pontuar, né? Difícil pontuar, né? Lógico que não, Murilo. Vai parar, velho. Eu vou pontuar! Eu odiava o Léo. Eu não vou falar amo o Léo. E Léo? Eu amo o Léo hoje, mas eu odiava o Léo. Que? Não, essa rixa era muito boa. Eu não sabia dessa aí não, velho. Eu não sabia disso. Que papo é esse aí, cara? Eu vou pontuar. Eu odiava o Léo na época, mas hoje eu amo ele de paixão. Não, agora explica aí, né? Já tô depois, é uma no fé, uma na ferradura. Não, que gente, era ódiozinho de criança, a gente tinha rixinha, bestinha, nada maldoso, era coisinha de criança. Eu tô pensando agora, também não gostava de você, Dani. Você não gostava de mim, você deixava era isso muito claro. A gente vivia o que a gente falava, e a história, né, o roteiro, era isso, né, eram crianças... Era o Pelé pegando no pé da pipoca e vice-versa, e a vida era assim. O que eu falei que era difícil pontuar não é porque a gente brigava muito, pelo contrário, mas é porque eram, de fato, crianças de 12, 13, 14 anos que conviviam praticamente todo dia. Então, se a gente falar que a gente se amava todo dia, é uma absoluta mentira. Não, sim.
Tinha dia que a gente não queria olhar na cara do outro, tinha dia que um tava azedo, tinha dia que um tava feliz, e isso era a nossa vida. É que nem irmão convivendo. Tem dia que tá tudo bem, Sim. tem dia que dá aquela treta danada, e tem a irmã mais nova, que no caso era a Dani, que era uma picuruchinha, ruivinha, gracinha, que pegava-se no pé dela horrores. Eu fui perseguida. Tinha de tudo. Tinha o salame que ficava ali, que não sabia, que na escola a galera enchia o saco pra cacete, eu não sabia muito pra onde eu ia. Quando eu chegava lá, não era eu o alvo, era a Dani. Eu falava, que demais! Lembro disso também, viu? Carreguei mas... por muitos anos nas costas. Assim, hoje você tá forte assim, poxa. Aquelas coisas que a gente olha para trás e aprende, o Di falou de algumas coisas, essa é uma delas, assim, hoje em dia eu olho e via o quanto eu com 13 anos, e eu me perdoo porque eu tinha 13 anos, mas o quanto eu com 13 anos estava ali atrás de aceitação, o quanto eu era um cara babaca, às vezes, porque eu queria fazer graça, porque eu queria que alguém, meu sonho era o Diego e o Léo me chamarem para turminha, e eu ser dos menininhos, tipo os batutinhas. E aí, às vezes, rolava uma zoeira e eu ia no embalo. Hoje em dia, eu olho para trás, eu não vou lembrar detalhes, confesso que não, sim. Não lembro, mas assim... Mas posso te falar uma coisa? É engraçado que mesmo naquela época, criança, eu tinha essa percepção. É óbvio. Eu não tinha raiva de você porque eu sabia, tadinho, ele tá igual eu tentando aceitação. Mas de mim você tinha, né? Que era uma vítima ali da sociedade. Você era a mente criminosa, Leonardo. Você era a mente criminosa. Do Léo eu tinha. Isso, cara! Eu era só um gordinho tentando me encaixar. Rapidão, eu vou defender o Tá Murilo. todo mundo falando como se a gente fosse aquele, sabe, tipo, eu e o Léo é a turma do esporte Não, na não faculdade, era, né, no gente, não college. Não era. E o pessoal, e não é assim, tá? Não era mesmo. Ninguém me viu quando eu Não entrei era, lá, porque eu era terrível zoado. também. A gente não fazia bullying, não fazia nada, mas assim, eu acho Não, que... imagina, a gente fazia bullying com a cabeça, a tamanho da cabeça do Léo. Alguém fazia bullying com isso? Não, mas, ó, Nunca ouvi falar isso. Pichorra. Alguém te chamou de pichorra, Leonardo? Pro Roberto e pra nunca. Lívia entenderem um pouco do clima, tem duas histórias que eu acho que o Léo podia contar e a Ju também. Uma o Léo sabe lá da Disney, eu e o Kaique. Sabe qual que é que eu tô falando, né? E a outra da Ju, acho que o Talco, essa a Ju acho que pode contar também, que vocês vão ter uma noção de como que era a nossa diversão, assim. Então, coisa de irmão mais velho com irmão mais novo, se vocês quiserem contar. Mas eu acho que todo mundo passou por isso. A gente pegou no pé de todo mundo por uma fase, assim. Quando eu entrei, quando você entrou, quando eles entraram, a gente meio que pegava no pé. Na verdade, quando a Dani entrou, eu falei... Aê, Como esquecer de mim? Tem alguém para chamar atenção. Exato. E assim... Mas é um tipo de pegação no pé. E é isso, as meninas falam comigo, né? Falam isso. E, cara, obviamente, na época você não percebe, não sabe disso. O Murilo falou, queria fazer parte, mas, cara, não sabia o quanto que ele podia, né, prejudicar. A gente não sabia. Então, às vezes, bate esse, caramba, podia ter sido uma pessoa melhor. Mas, cara, é difícil, né? Criança, é difícil. E éramos todos. E é o que a gente tá representando um pouco da sociedade, né? Sei lá. Acho que hoje seria diferente. Talvez hoje, do jeito que o mundo tá, nesse setor, tá um pouquinho melhorando, eu acho que as coisas poderiam ser um pouco diferentes, sabe? É que a gente olha de hoje olhar e conversar com não, mas isso é muito generoso dessa parte também de admitir e falar, não, eu usar em algum momento, sim. Sim, a gente teve muitas conversas sobre isso e admitir que a gente estava naquela situação e éramos crianças, igual irmão, gente. O bullying que eu sofria de vocês, eu sofria do meu irmão mais velho também. Então, assim, era a mesma interação. Nós éramos um bando de crianças juntas que estavam buscando um espaço. E depois passou também, porque a gente foi ficando mais velho, dentro do Cruz mesmo, e a gente foi unificando mais. Eu lembro que no final a gente estava bem unido, porque aquelas picuinhas de criancinha pequena já tinham todas passado, e a gente já estava se protegendo, e a gente tinha conseguido conquistar um lugar de irmandade já no Cruz. A gente já tinha evoluído mesmo dentro do Cruz, dessa fasezinha besta de criança. Só para pontuar essa história, uma das histórias que o Di comentou, para dar uma resposta. Teve alguma coisa, conta um caos aí. Assim, a gente fazia várias viagens, a gente ia pra Disney. Pô, da hora pra caramba, a gente ia curtir lá. E aí, uma delas, a Ju, não sei se foi a primeira viagem da Ju, estávamos nós quatro, eu, o Diego e o Kaique lá, e a Jussara. Imagine assim, hotel da Disney, né, pato, a Jussara ficou no quarto, só dela,
e nós ficamos num quarto só nosso. Não, eu fiquei com 2 produtoras, não era um quarto Não, pra mim. mas na nossa cabeça, era só a Jussara sozinha no quarto e nós 3 sozinhos. Eu juro que eu não sabia disso, não. Mas beleza, aí vamos, não é possível, vai ficar sozinho na mordomia? Vamos lá fazer uma zoeira. E aí, a mente, né, super arquitetônica do Diego e do Kaique na época, falaram, Léo, você é pequenininho. A mente do Diego, a mente do Diego e do Kaique, ele com certeza ele não participou. Eu sou pequenininho, mas vou crescer ele não deu ideia, não. Não, mas você ainda é pequenininho. Os quartos eram colados. Aí na varanda tinha tinha um espacinho de um biombo que dava para passar. Aí a gente tinha gravado o dia inteiro, a gente tava super cansado, e aí a Ju foi dormir, e aí Léo, passa por debaixo do paninho, abre a porta pra gente, do quarto da Ju, e a gente vai tacar talco nela, a gente vai fazer buzina, a gente vai acordar, ela vai assustar. Eu falei, nossa, é agora que eu me consagro, vou fazer isso. Consegui passar por debaixo do negocinho, mano, aí a porta de vidro tava aberta, eu vi a Ju dormindo, falei, ai meu Deus, missão impossível mesmo. Aí eu fui na porta, abri. Aí eu abri a porta, os 2 estavam lá, eles entraram. Aí eles falaram, Léo, vigia aí, fica olhando se ninguém chega. Mano, era um hotel com 500 mil quartos, nunca ninguém apareceu lá, mas eu fiquei parado no corredor, tipo... Meu Deus, mano, meu coração foi... Cara, até hoje eu tenho um gelo dessas situações, eu fico com o estômago, mano, Jesus amado. E aí eu fiquei esperando, eu não sei o que eles fizeram, aí eles tacaram talco, acho que nela, e ela meio que, tipo, tava dormindo, deu uma chimiricada. E aí eles falaram, ela acordou, sai correr. Mano, eu fui correr, eu dei de cara com a quina do negócio, cara, eu caí no chão, eles tiveram que me levar, eu fiquei com um galo desse tamanho, a gente não conseguiu gravar nos dias seguintes, cara, foi um caos o negócio. O mais maravilhoso, dia seguinte, todo mundo lá no set, já arrumadinho, deu... Oxe, Léo, o que aconteceu? Eu caí, eu bati na quina da mesinha, vim saber dessa história anos depois. E o que rolou? Não deu certo, porque o talco aqui tá caro. Tipo, eu fui lavar o cabelo, eu entrei no banheiro e nem vi. Então não deu nada. A Ju nem percebeu, não assustou por nada. A brincadeira não foi nada, ele só se ferrou. Jesus ficou com olho desse tamanho. Não, essa é uma das histórias de diversão, mas Jesus amado. Vem cá, depois de alguns anos nesse formato de TV pirata, né, a TV Cruz passou por uma reformulação e ganhou uma fase mais novelinha, com cenários, elenco. Como é que foi essa mudança para vocês? Muito mais trabalho, correria? Como é que foi essa adaptação? Para mim foi horrível, para mim foi difícil, desculpa. Vou responder rápido. Para mim foi muito difícil, que para mim eu nunca senti que eu atuava lá, eu só me divertia. Então, eu tinha que fazer outro negócio que não era eu. Cara, foi muito difícil. Eu não gostava, era muito... Eu via eles todos se divertindo, eles, pô, personagem, e não sei o que, e entrava, eu falei, velho, não, cara, eu não quero. Foi muito difícil, muito difícil. Eu não gostava. Te amo. Para mim, como eu já queria ser atriz, já tinha vontade de estudar, de fazer coisas diferentes, então para mim foi completamente contrário. Eu vou ter um personagem que vai ser completamente diferente de mim, eu vou usar outro figurino, a minha oportunidade de conhecer outras coisas, de explorar outras coisas. Então, assim... eu acho que a fórmula do Cruz, no início, deu muito certo, e eu gosto muito dessa fórmula do Cruz, do poder do ultra jovem, e a gente reivindicar coisas e direitos e tal, e eu acho que a gente até criou uma geração, assim, não estou falando que é mérito nosso apenas, mas eu acho que a gente fez as pessoas pensarem, né? Então, essa geração que está na nossa idade agora, que pode votar, que pode fazer diferença, sabe? Essas pessoas... cresceram com o Cruz e tem essa vontade de revolucionar as coisas, de querer as coisas e ir atrás. Mas, para mim, como atriz, a segunda parte foi muito mais interessante, porque daí envolvia história, envolvia outros atores, tinha outros cenários e tudo mais. Então, para mim, era muito legal. Desculpa, Ana. Para mim também. Eu fico feliz. Eu sabia. Eu via vocês, o brilho no olho de vocês, né? Do quanto vocês... se dedicavam, o Di com o Ramela. Cara, quando vocês interpretavam, eu falava... Nossa, o Ramela era muito bom. Mas isso de curiosidade do Léo, o Léo era o mais displicente de todos. Displicente? Eu era nerdzinha, ia com o roteiro todo decorado, tudo bonitinho. Se eu soprasse alguma coisa dele, você acha que eu não sei? Você acha que eu não li em casa? Você acha que você precisa ficar falando? Eu nunca li um roteiro. Ele não lia, ele ia lá, pegava, a gente deixava os roteiros escondidos nos equipamentos, né? Então ele pegava e, não, eu li, eu sei.
Filho da mãe, o cara decorava rapidinho, ia lá e parecia que estava tudo bem. Esse era um dos motivos de eu odiar o Léo. Filho da mãe impressionou todo mundo e não leu o roteiro em casa. Não, mas eu concordo com a Ju, eu achava a primeira fase do programa do caralho. Era genial, conceito, tudo mais. Eu me divertia também, porque eu era muito Diego lá no Caju, né? Tinha muita coisa do Diego, mas aí quando passou para o formato de final de semana, para a gente acabou ficando um pouco mais fácil, porque antes o programa era diário, então a gente gravava igual um doido, da 1h até as 8h, e depois, quando passou a ser semanal, tinha cronograma, tinha dia que eu não gravava, então começou a ficar muito mais light, perdeu essa essência, mas para mim também foi parecido com a Ju, assim, como eu tinha essa vontade de estudar mesmo e evoluir como ator, foi meio que um ponto de mudança, assim, esse desafio de você criar um personagem totalmente oposto do que já era o Caju e tal, então para mim foi legal nesse ponto, mas ruim porque perdeu a essência do programa ali, onde realmente, né, o fã curtia mesmo e estava plugado na gente por causa do conceito. E aí acho que perdeu um pouquinho o conceito do programa. Por falar em conceito, a gente falou isso lá aqui no comecinho do Oi Sumido, que a TV Cruz tinha esse tom revolucionário, de guerrilha e tal. Como é que vocês acham que um programa assim seria recebido hoje em dia, nesse clima que a gente tem de conflito, né, que existe no mundo hoje? Vocês acham que a TV Cruz hoje seria coisa de comunista? Eu acho que o Bolsonaro ia cancelar a TV Cruz na hora. Eu ia conseguir. Tá louco? Eu ia lidar, imagina um monte de pirralho falando umas verdades. Imagina, isso é inadmissível. Lembra quando a gente tinha um episódio que a gente falava que a gente ia derrubar o presidente? Isso é maravilhoso. A frase o povo. Se o presidente acha que pode fazer tudo sozinho e se acha melhor do que o povo, então o povo derruba o presidente. Aí a gente derrubava o presidente da cadeia. O hino do Cruz era: hoje é do papai, amanhã do presidente. Tá louco. E a Ana, quando eles montaram o Cruz, hoje em dia eu entendo isso, né, bem mais velho, que foi um lance de colocar pensamento crítico, de ensinar uma criança, que a gente chamava de ultrajovem, tipo, cara, pensa, você quer isso é bom, não interessa se o cara vai para a esquerda, para a direita, isso é o de menos, gente. Agora, pensa, presta atenção, isso está sendo legal para você, isso é bom, você tá bom assim ou você tem que reclamar? E se não tiver, abre a boca, fala. Exatamente. E no primeiro semestre de programa, rapidamente os caras se mexeram e enfiaram uma personagem mega feminista ali no meio, sabe? Isso lá em 97. Então, assim, hoje, você vai pensar isso acontecendo hoje? Não sei. A gente hoje está num momento muito complicado e que as pessoas, quando elas divergem, elas não discutem, elas se odeiam, né? Então, provavelmente o Cruz seria cancelado por metade da população aí, porque é um monte de esquerdista que quer criar revoltado, que quer, enfim... E amado pela outra metade. E amado pela outra metade, e seríamos os ultrajovens lacradores. Eu acho que tem uma coisa também que era muito legal do Cruz, que a gente discutia, sim, as vontades, os desejos e a representatividade dos ultrajovens, mas a gente colocava sempre o lado dos pais também. Então, a gente não fazia só ultrajovens pensantes, sim, a gente provocava os pais também. Por que seu filho tinha uma carta, a Dani acho que falou, não, você falou do cabelo, né? O Di falou do cabelo. Tinha uma carta uma vez de um menininho que ele ia para missa com os pais, só que ele tinha que colocar um terninho. O problema dele não era ir para a missa. O problema dele era colocar aquela porcaria daquele terninho. Então, a reclamação é válida. Então, o que vale para o seu filho? É melhor ele ir para a missa com você, com a roupa, ou ele ficar infeliz? Ele não está falando que ele não vai, ele quer negociar. Então, também é uma pulguinha nos pais para, tipo, deixa eu ouvir. Não tá errado. Se ele quer ir com uma outra roupa, por que não? Total. Mas eu acho que o programa, todo mundo fala, né, que ele tem essa coisa esquerdista, comunista. Eu não vejo o programa muito dessa maneira. Eu vejo. Ele dava, na verdade, o direito de falar, né? Sim, então... e foi o que eles comentaram, a gente sempre trazia os dois lados da moeda. Então, a partir do momento que você traz os dois lados da moeda, vamos considerar, né? Você está sendo apartidário. Óbvio que era muito mais puxando uma sardinha pro lado da criança do que dos pais. Mas eu acho que, assim, se a gente for ver, eu acho que precisa de um programa meio igual ao Cruz
hoje, para ser sincero. Porque é para a gente trazer de novo alguns questionamentos para ver se essa geração, eles não começam a sair um pouquinho da caixa. Porque a gente acha que eles estão fora da caixa, mas eu não sei. Eu acho que a rede social está colocando e está controlando todo mundo de novo. É uma e caixa colocando diferente. dentro... Sim, mas você acha que isso seria aceito? Porque, assim, criar o programa seria uma coisa. Como isso seria recebido? Porque eu acho que o mundo precisa, não só o Brasil, mas a aceitação ia ser muito complicada. A diferença do programa foi que ele foi revolucionário. Então, ou seja, se criasse... A aceitação que eu digo... você acha que as pessoas que a gente conseguiria ficar no ar por muito tempo? Então, deixa eu te responder. É uma pergunta mais pesada mesmo. Não cortar. Mas me escuta, Dani, a genialidade... Mas hoje tem a internet, que criaram o programa... genial, né? Deixa eu responder, Di. Quem criou o Cruz teve uma genialidade de criar algo que foi, tipo, na época, subversivo, que revolucionou. Hoje, quem criasse teria que ser, não igual ao Cruz, nunca teria que ser igual ao Cruz, mas teria que ser tão revolucionário quanto, a ponto de unir as duas partes, a ponto de causar tanto impacto quanto causou. Não dá para saber o que é, se eu soubesse, eu já teria feito aqui. Mas a pergunta é, se tivesse um programa que causasse o impacto do forma como causou, seria sensacional. Do mesmo formato, eu sou igual com o Muca, cara, acho que não. Acho que não teria chance, seria... os ultra jovens lacradores ali. A partir do momento que chama Comitê Revolucionário, já ia ter tanta torcida de nariz, Malelo. Já ia tirar a gente do ar, não, entendeu? Beleza, se já ia ter tanta torcida de nariz, assim, é complicado. Voltando, eu acho, talvez, até no feminismo da Maluca, que foi representado, né, e foi forte na época e tudo mais... eu coloco isso até com as gays, por exemplo. Eu tenho muita amiga gay que fala, eu amava a Maluca porque ela se vestia daquela forma, porque ela usava peruca. Então, até de uma forma de expressão mesmo. Fala, nossa, eu quero ser aquela menina porque ela tem todas essas coisas. E hoje são drags maravilhosas. Mas, enfim, é esse tipo de coisa mesmo. De estar dentro, de ir amaciando, sabe? De se colocando no lugar... pontuando coisas, questionando coisas, a ponto da pessoa se tornar um adulto legal. E de bem, né? E bem consigo mesmo e tudo mais. Eu acho muito legal como observador, né, do lado de cá, vendo vocês e vendo como o programa, de fato, lapidou a personalidade de vocês, né? Ajudou a levantar esse pensamento crítico e tal. Eu só fico pensando que, de fato, faltam os ultra jovens de hoje dar um gás em algum lugar. Na internet, que seja, né? Mesmo que seja derrubado, cria um canal novo, faz uma coisa pirata, sei lá. Até porque a TV aberta já não tem mais espaço, né? Tô lembrando também que o programa, além de ser do SBT, era da Disney também. Então, a gente trabalhava com Todo Poderoso. Aqui, ó. Eu tô vestindo. Puxa o saco dele até hoje. O Mickey é meu artista favorito aqui. Mas então, além de tudo, dessa coisa da TV aberta, se tinha espaço ou não nessa época, de ter o Cal como ponta para levar o conteúdo e tudo mais, também era um conteúdo da Disney. Então, isso também muda muita coisa quando você para para pensar no que a Disney é hoje. Como... instituição toda. Como o cuidado que eles têm. Eles têm 3 canais. Um que é de ação, um que é para pequenininhos, outro que é para adolescente. Tipo, a gente meio que trouxe o Disney Channel para cá, né? Eles colocaram no Cruz para ver se o Disney Channel ia dar samba aqui no Brasil. Então, foi um teste para trazer o Disney Channel para cá. Então, você vê como a Disney também foi tão cuidadosa com as coisas depois do Cruz, como que passou pela Disney como comitê revolucionário, sabe? Mas eu, como dubladora e diretora de dublagem, eu tenho a gente tem uma cartilha da Disney, expondo mesmo, a gente tem uma cartilha da Disney que a gente não pode falar. A gente tinha na época, a gente tinha já na época. Coitado, judiação, não podia Deus, falar. Pobre, Deus. Sotaque. Que dó. Que dó. Então, as pessoas, às vezes, na Disney não morrem. Eita, a gente não pode falar que morre. Tipo, ele Como morreu. você fala, então? Ele se foi. Ah, entendi. Aí você vê as coisas pequenas, mas que são adaptadas, que fala, eles estão amenizando até a morte. A morte? Tipo, é uma coisa muito... Ela o que a gente tá falando falou da morte, pensado. já vou pegar aqui. Complicado. É uma coisa muito pensada como empresa e tal. Eu não sei como o Cruz passou por ele, sabe? Que legal que passou. Foi uma revolução mesmo.
Passou e foi bem recebido, né? Porque eu lembro muito de ouvir isso na época. O Disney Club ele tinha formatos diferentes em todas a América Latina, em todos os países que tinha. E o formato que foi feito aqui no Brasil, ele foi muito aclamado, né? A galera, eles piravam, achavam o máximo, assim. Não, posso falar pessoalmente que vocês me influenciaram muito, né? Eu tô com 35 anos hoje, era o público da TV Cruz, eu estava lá. E realmente isso tudo foi muito importante para a minha formação. Imagino para vocês que estavam lá vivendo isso todo santo dia, né? Sim. As entranhas. Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês, Diego, Murilo, Jussara, Léo, Daniele. Muito obrigada por terem participado do Oi Sumido. Estou muito feliz de ter conseguido juntar essa galera toda. E eu não posso deixar vocês irem embora sem fazer vocês sabem o quê. Mas pede. É padrão. Tudo E aí, bem. quem vai puxar? Diego, por favor, puxa. Não, tem 1, 2, 3, pode ser então. Então, Puxa aí, mas Diego. Mas não antes- tem aí o encerramento. O Diego pode encerrar. Vai, Di. Não, Mas isso antes de faz aquele encerrar- encerramento padrão, e aí já vai no seu tom de voz, a gente vai entrar. Roberto, Live, só uma dica. Quando juntar essa galera de novo, vocês precisam colocar um programa de 3 horas, porque o pessoal fala pra cacete aqui. E assim, esqueça a pauta, entendeu? Esqueça a pauta. Não adianta vocês virem com coisas, perguntas, tal, não sei o que lá. Joga qualquer coisa que o pessoal fala pra caceta aqui. Somos revolucionários, Faz continuamos freestyle. Treinados em revolucionários. improviso pelo A Cruz. gente tem assunto, Ah, a gente tem tem assunto. assunto. Deus. Não, a gente vai continuar aqui na live. Vocês vão sair, a gente vai continuar, Tá. porque eu vou cobrar a Jussara Valeu, aqui, Roberto, que ela valeu. assistiu o programa, tá louco? Vai só fazer um roteiro bonitão, com diálogo, para entregar para o Léo, porque eu sei que ele gosta, vai deixar o roteiro fechado, entrega para ele. É assim que você Ele faz ele não adora. participar. Puxa aí, Diego, puxa aí a despedida. Pessoal, valeu, obrigado. Não, é isso. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Cruz. Tchau. Qual?